Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na sua terceira parte final, onde nós ainda falamos de Maria Migdala, que é Maria Madalena, esta grande mulher, este grande, maior, primeiro discípulo de Jesus. Essa é a minha concepção, e isso um dia vai ser resgatado ainda pela igreja, porque realmente foi uma injustiça tratá-la de prostituta, não que se ela tivesse sido, não teria problema nenhum, só que não era. A questão é essa. As mulheres que tinham pecadora arrependida, que tem passagens do Evangelho, a samaritana, que teve 5 maridos, 5 esposos, e que Jesus identifica isso lá no poço de Jacó, todas elas tiveram a pecadora arrependida, que ia ser a mulher a adúltera, que ia ser apedrejada, Maria, que lavou os pés de Jesus, que é Maria, dizem alguns evangelistas, que é a irmã de Lázaro, mas não é Maria Madalena. Então, na verdade, agora vamos concluir o nosso raciocínio, o nosso estudo, trazendo para você a seguinte questão. Ora, por que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena? Será que isso não teve nenhum objetivo, nenhum sinal da parte de Jesus? Ele não quis dizer nada com isso, porque ele escolheu ela e não os discípulos para aparecer primeiro. Isso é um ponto. Segundo, o fato de Dan Brown ter dito que Jesus beijava com frequência na boca, hoje os homens na Rússia se beijam na face. Tem países que os homens andam de mão dada, isso não tem nada demais. E naquela época, já fizemos pesquisas, o beijo tinha era um sinal de transferência espiritual. Portanto, se Jesus a beijava na face, ou na boca, ou no rosto, onde fosse, era como um sinal de que ele estava transferindo para ela a sua missão espiritual. E por que ele escolheu, na verdade, agora que eu queria que você raciocinasse comigo, se a forma como Jesus se apresenta a Maria, lá no túmulo, segundo os evangelhos, e a forma como ele a trata e ela o trata, nós observamos, imagine você que uma mulher que convivesse com um homem maritalmente, tivesse um relacionamento íntimo com esse homem, ele fosse crucificado e ela o encontrasse vivo 3 dias depois, qual seria a reação dela? Na verdade, o que os evangelhos nos narram é que ela estava cabisbaixa, chorando, e que ouviu uma voz: mulher, por que choras? E ela diz assim: o Senhor sabe onde puseram o meu Senhor. E aí quando ela levanta a vista, que vê que é Jesus, ela o trata em hebraico de Riboni. Muitos chamam Raboni, mas não é Raboni, é Riboni, que é o termo hebraico que significa meu mestre supremo, meu Senhor absoluto. Madalena não teve nenhum tratamento íntimo. Disse: querido, você aqui, meu bem. É lógico que ela correu para abraçá-lo pela emoção, mas, na verdade, a reação de uma mulher que tivesse qualquer coisa com o homem, eu acho que o tratamento seria outro. Estavam ambos sós, segundo a narrativa do Evangelho, e ela o tratou como o Senhor Supremo Absoluto, o que já denota que havia entre os dois uma hierarquia, um respeito, e ela o via como um Senhor Supremo, como realmente quem Jesus era, e não como seu marido, como seu amante. Isso é o que nós concluímos. E ainda com relação ao beijo, vejam bem, quando Judas beija Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim: Judas, tu me entregas com um beijo, como se dissesse assim: o beijo não tem esse significado. O beijo é uma transferência espiritual e você não pode utilizar isto como um meio de entrega. Eu entendo que Jesus quis dizer isso ao Judas beijá-lo para entregá-lo. Portanto, com relação a Maria Madalena, eu acho que a igreja tem que tomar futuramente, quando as coisas forem mais esclarecidas, tomar um posicionamento de não a tratar como prostituta, que ela nunca foi. Agora é bom saber, existiram muitas Marias naquela época, e que com certeza podiam ser de Migdala, e que podem ter sido prostituta. Mas esta daqui, que está no Evangelho, narrado em Lucas, e narrado em Marcos, em Mateus, em outros evangelhos, não é prostituta. Segundo o texto, como eu mostrei aqui, primeiro de Lucas, capítulo 8, veja lá, que não diz que ela era prostituta, mas aquela de quem Jesus afastou ou conduziu
8 espíritos que estavam lhe perturbando. E aí, após vencer sua obsessão, ela muda completamente e segue a Jesus. E a história e as pesquisas que nós temos é que Maria Madalena viveu ali a sua infância, a adolescência, com processo obsessivo, e ali ela trabalhava nos mercados de peixe que tinha ali. Não era aquela mulher riquíssima que todo mundo diz, ela era uma mulher simples, humilde, e que tinha seus problemas obsessivos e suas dificuldades. E aí deixa em aberto a questão para que outros possam pesquisar e provar em contrário, porque eu não encontrei. A Maria Madalena, que seguiu Jesus, é aquela da qual ele expulsou 8 espíritos ou 8 entidades obsessoras. E daí a gente concluir que porque alguém está obsediado é prostituto, não tem razão, não tem lógica nenhuma. Essa é a nossa visão, esse é o que nós temos. Eu queria agradecer ao nosso irmão Clair Rogério pela colocação, onde você diz aqui, encontrei a passagem de um equívoco. Segundo o Senhor, me disse que Maria Madalena não era prostituta. Um forte abraço. E, na verdade, você pode ver, pesquise na sua Bíblia, que não existe nenhuma prova de que ela fosse prostituta. Eu vou olhar aqui até no termo, em Lucas 8, no hebraico, como é que diz, para que a gente possa ter uma colocação ainda mais coerente com o que você está me perguntando. Capítulo 7, capítulo 8. Aqui ainda é 7, desculpe. 8. Aqui. Aconteceu, Maria chamada, item 2. Benachim, Axé, seus discípulos, Miriam, Hanicret, quer dizer, que era chamada Magdalite, está aqui, Maria de Magdala, a qual Gishu Mimená, da qual afastou dela Sheva, 7, Ruhot, espíritos, Raot, maus ou malignos. Então não fala absolutamente que ela fosse nenhuma prostituta, mas Miriam Hanicret, que é a chamada Magdalite, de Magdala. Axé, a qual Giroshu afastou Mimená dela, Sheva, 7, Ruhot, Raot, 7 espíritos maus, ou malignos, como muita gente coloca. Portanto, está aí, Lucas 8, leia e veja que ali não tem, porque pelo fato da pessoa ser obsediada, não significa que seja prostituta. Eu agradeço, meu caro, querido Clair Rogério dos Santos, lá da nossa Caraguatatuba. Agradeço o seu e-mail e estamos à disposição. Foi uma oportunidade da gente esclarecer. Esses detalhes são tão importantes para que a gente mude os nossos conceitos. E eu estou aqui exatamente para isso, mudando conceitos e destruindo preconceitos. Que Jesus fique com vocês. Até o próximo programa e muita paz.